tema de hoje fala sobre partilhar conhecimento. Pessoas que cada vez mais se reúnem com esse mesmo interesse. Uma dessas pessoas é o Salman Khan, um indiano que, ao ensinar matemática para sua sobrinha que morava do outro lado do país, gravou alguns vídeos para a internet com aulas explicativas. A ideia deu tão certo que hoje já são mais de 3.000 vídeos gratuitos em diversas áreas e idiomas. É hora da gente conhecer um pouquinho mais sobre a Khan Academy. No site da Khan Academy, videoaulas com conteúdos variados de diversas disciplinas, como matemática, física, história e até economia, ajudam a ensinar gratuitamente crianças, jovens e adultos no mundo inteiro. No Brasil, os vídeos já estão sendo traduzidos para o português. São 400 vídeos que já estão disponíveis no site da Fundação Lehman, o parceiro escolhido aqui no nosso país. Você quer aprender mais sobre química, física, aritmética? Então é só procurar o tema no site. Vamos ver, por exemplo, um vídeo sobre o crescimento percentual. Então eu estou começando com R$ 95 e vou livrar-me do cifrão. Em biologia, já que estamos falando sobre estudar e aprender, vamos conhecer melhor a anatomia de um neurônio. Então essas coisas aqui são os dendritos. Eles tendem a receber estímulos nervosos. Logo abaixo da aula escolhida, temos as sugestões de vídeos relacionados. Assim, você pode se aprofundar sobre o tema desejado. Essa facilidade também acontece nas aulas de Química e Física. Os vídeos da Khan Academy também estão disponíveis em português no YouTube. Você gostou dessa dica? Então compartilhe! Você já ouviu falar em Case Mode e Animatronic? Para explicar qual é essa diferença, nós convidamos o Alexandre Ferreira, fundador da Case Monstro, que levou o robô dos Transformers para o Campus Party. Quem também contribui via web é o René de Paula, um dos pioneiros da web no Brasil, convidado especial do Campus Party. Vamos assistir, antes da gente começar, um pequeno vídeo sobre Case Mode. Na sequência a gente conversa, tá bom? Vamos lá! Então, é assim, a história do Case Mode ela é bem antiga. O Case Mode, no começo, ele não foi assim para ser bonito. Ele foi para ajudar na performance. Então, no começo, o cara que fez o Case Mode, ele pensou o quê? Ele pensou que o computador dele estava esquentando, e ele precisava fazer alguma modificação para o computador dele não esquentar mais. Então, o que ele fez? Ele foi lá, abriu uma porta a mais, uma janela a mais no computador, e colocou um ventilador, e isso já começou a ser chamado de Case Mode. Hoje, não sei quantos anos, eu não sei dizer quantos anos tem o Case Mode, mas hoje já tem, é totalmente diferente quando você fala Case Mode. Se você olhar 5 anos atrás para hoje, mudou muita coisa. Antigamente, ainda quando já começou a era de ficar enfeitando, você via muitas luzes de várias cores, pintando de fluorescente por dentro. Hoje não, hoje você vê uma coisa mais discreta, um negócio mais clean. Muito clean. Discreto, não, realmente. Assim, ele não é discreto. Super discreto. Assim, ele é clean, entendeu? Você vê uma organização de cabos, você não vê um monte de cores espalhadas, ou então um verde reagente lá dentro para ficar reagindo, ou então umas luzes de neon. Você não vê mais direito. Bom, estamos de volta aqui com o Alexandre. Te vi o vídeo aqui do Omar, especialista em Case Mode. A tua especialidade é outra. A minha especialidade é outra. Eu brinco muito que eu falo que eu não faço Case Mode, eu faço Case Monstros. Eu brinco com a ideia de personalizar ao extremo e ainda incluir animatronic nos projetos. Quer dizer, você monta quase um robô. Na verdade, eu ainda vou chegar no ponto que meu robô vai chegar carregando o monitor, pôr na mesa, parar do lado, fazer joinha para mim e ficar tranquilo. Tá. Ainda chego lá. Hoje ele é é esse motor aqui, esse robozinho aqui que a gente viu, né? Sim. Você demorou quanto tempo para fazer esse? O Homem de Ferro eu levei 2 anos para poder produzir ele, mas na ocasião não havia patrocínio. Então o que aconteceu? Conforme eu podia, eu comprava material e conforme eu tinha material eu trabalhava. No total foram 10 meses de trabalho para poder concluir. Deixa eu colocar esse vídeo aqui um pouquinho para mostrar como é que é o teu... Ele acende a luz? Sim, ele acende os olhos, o peito, em 2 tons diferentes, né? Claridade diferente, a mão em intensidades diferentes e dispara a flash da mão. Tá.
E dentro ele tem uma CPU com que potência? Na verdade, o hardware dentro dele, o computador dentro dele hoje está atualizado, está com uma micro ATX, Intel, com um processador top, um cooler de refrigeração fantástico da Cooler Master. E fora o computador em si, dentro dele, eu tenho também uma partinha robótica usando Arduino, que é exatamente o que o pessoal de robótica usa nos projetos deles. Tá, explica pra gente o que é um Arduino. A ideia do Arduino é simplificar todos os trabalhos relacionados com eletrônica. Um exemplo que eu dou bastante quando eu falo sobre a aplicação do Arduino, se você pegar os primeiros testes do Arduino, você vai aprender a fazer um LED piscar, são exercícios básicos, né? Um LED piscar, um motor, um servomotor mexer para tal ângulo, voltar para zero, assim por diante. E dentro do Homem de Ferro, eu fiz um processo extremamente didático, porque eu uso a mesma técnica de fazer um LED piscar, fazer um motor mexer, só que eu apliquei esses movimentos junto com o formato do Case Mode. Então eu dou vida para o personagem. Eu crio um âmbito totalmente diferente ali dele. Entendi. Com esse conceito simples da robótica. Tá, e a tua formação, assim, para você construir essas instalações, quais são as disciplinas envolvidas? O Homem de Ferro, eu brinco, eu falo que o Homem de Ferro eu uso várias disciplinas diferentes. Por exemplo, física. Quando a gente para pensar que o ar frio é pesado, então ele está embaixo. As panturrilhas do Homem de Ferro, quando se mexem, ele captura o ar frio pelas panturrilhas. O ar sobe pela perna dele, na cintura, cada uma dos lados dele tem um outro cooler maior, de 120 milímetros, que causa não só um ciclo de ar, como gera uma diferença térmica. Qualquer pessoa que esteve no evento que colocou a mão dentro do Homem de Ferro percebeu que o ar realmente era frio, parecia um ar-condicionado. E aí eu usei física. Um outro aspecto que eu usei na produção do Homem de Ferro foi psicologia. Porque todo mundo que olha para o Homem de Ferro, vê a mão dele, acha que ele está segurando os fios. E é uma brincadeira com o teste do borrão de tinta. Porque a mente demora a entender que, na verdade, ele está soltando os fios do computador e não segurando. Então eu misturo várias disciplinas diferentes dentro dos meus projetos. Deixa eu chamar o René para esse papo. René, você conhece essa coisa de Case Mode, animatronic? Você já entrou de fazer algum desse alguma vez, não? Sabe que, não, pelo amor de Deus, mas quando eu fui a Campus Party, toda Campus Party que eu vou, eu tento registrar, fazendo panorâmica, fazendo fotossíntese, para poder comparar ano a ano e tal. E eu confesso que eu gastei um bom número de fotos com o Homem de Ferro dele, maravilhoso, inclusive com aquele Transformer gigante, eu tenho um bom par de fotos, é legal conhecer o cara que fez, parabéns. Que na verdade não é um Transformer, é outra coisa. Na verdade é um Gundam, né? É um personagem de desenho japonês antigo que fez parte aí da minha infância. Então foi uma forma de homenagear esse personagem que eu gosto bastante. Gundam, esse eu não lembro, é o amigo do Ultra Seven? Na verdade o Gundam, ele é um Mobile Suit. Ele é um robô pilotado por um adolescente. Então no tórax do robô fica um adolescente que pilota esse robô. É uma série muito antiga, uma série maravilhosa. Passou na extinta Manchete isso, há muito tempo atrás. Bom, você lembra desse, René? Ah, não, eu lembro do robô antes, o Ultraman, acho que a gente é mais velho do que ele, Godoy. Obrigado, hein? E a criançada, assim, qual é esse trabalho de estimular essa criatividade na criançada? Você me contou que você dá aula também. Sim, eu já dei aula de hardware e na própria campus esse ano eu fui como palestrante. E uma das metas que eu tinha como palestrante nesse evento era mostrar para as pessoas que elas poderiam criar um outro Homem de Ferro. E eu começo a palestra e eu pergunto, quem aqui é artista plástico, quem aqui poderia criar um Homem de Ferro? E é óbvio, a resposta do público naquele momento foi a mínima possível. Um ou dois ali que são artista plástico que responderam que poderiam. Conforme eu fui explicando o processo de criação e a própria questão mesmo de empreender a criatividade, quando eu terminei a palestra, que eu repeti a pergunta, 60% das pessoas levantaram a mão. Então, para mim, aquele momento foi muito, muito legal. E o que basicamente você falou que mudou o ponto de vista deles? Eu explico as técnicas que eu uso. Como eu não tenho uma impressora 3D, eu apelo para uma outra vertente da prototipagem, que é usar o que a gente chama de Pepakura. Que você monta um objeto em 3D, você converte esse objeto em um outro programa para uma superfície 2D. E você imprime na impressora. Peraí, mas você monta um objeto em 3D com o quê? Com papel? Não, no software. Você monta o objeto no software em 3D e depois converte em 2D. Quando você converte em 2D, você imprime isso na impressora comum. Depois de imprimir, você recorta, dobra e cola.
E quando você cola o papel, você monta um objeto em 3D. E depois tem um processo de endurecimento. Eu estou com um exemplo aqui, que é a perna do robô que eu montei. Essa perna é uma perna que ficou desproporcional, ficou menor do que deveria, mas nela você pode ver todas as emendas de papel. Posso ver? Pode. E ela está endurecida usando uma técnica que é plástico líquido, que agora eu vou mudar meu projeto, eu vou evitar o uso da fibra de vidro por todas as características da fibra e vou trabalhar mais com plástico líquido. E quanto tempo demora para fazer isso? É onde vai a dedicação. O Homem de Ferro, eu usei a mesma técnica, eu usei essa técnica da Pepakura e o processo de construção dele levou 10 meses. O Gundam, que foi esse projeto de 3,30 metros, eu levei 1 ano. Só que eu mudei as técnicas, eu estou refinando as técnicas. O Gundam estava na Campus Party esse ano, mas ele não está pronto. Ainda falta todo um aspecto de robótica que vai estar sendo incluído nele. No próximo evento, se tudo der certo, é capaz do pessoal ver ele se movendo, não só a cabeça e os braços, como até arriscando dar passo. Agora, com uma impressora 3D dessa, quanto tempo você levaria? Aí, o tempo é muito menor, o resultado da peça já saindo da impressora seria já pronta para uso. Não tem nem como comparar um tempo com o outro. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar com o pessoal da impressora. Vamos ver se eles patrocinam o teu robô, né? Legal. Renê, voltando um pouquinho aqui, essa questão do estímulo à criatividade, seja nas escolas, você que tem acompanhado bastante isso, como é que você vê hoje essa questão do uso da tecnologia com um fundo, né, assim, com uma missão? Você vê isso sendo distribuído, estimulado nas escolas, seja de informática, nas escolas, no nosso dia a dia? Como é que você vê isso? Essa questão, é legal você levantar essa questão, porque eu sinto, pelo menos na geração que está saindo agora da faculdade, que acabou de se formar e tal, que o sistema educacional continuou perpetuando um vício que eu acho que é meio infeliz, né? Você continuava fazendo o cara que é engenheiro, que só sabia de engenharia, o designer que só sabia de design, o developer que só sabe de programação, né? Reforçando um pouco os papéis verticais, né? E é curioso porque hoje em dia qualquer produto que você faça, qualquer inovação que você faça, como vai fazer parte da vida das pessoas, né? Como vai fazer parte da vida de um monte de cidadãos comuns por aí, fica cada vez mais importante que quem cria isso, tenha uma formação multidisciplinar, né? Que o cara tenha sensibilidade para entender como é que a pessoa do outro lado, como é que ela vai usar, como é que é cada cultura, como é que é cada geração e tal. Então eu percebi nos últimos tempos que ainda estava vindo gente para o mercado ainda muito dentro da caixinha. O cara que pensa na área técnica, ele não gosta de levar em consideração questões mais humanas. E vice-versa, o cara das questões humanas também tem uma certa ojeriza pela questão técnica. Tá? Eu tenho visto por aí, sobretudo começando a incorporar algumas coisas mais interativas, e aí não é só tecnologia hardware, muitas vezes é a própria metodologia, a maneira que as crianças interagem com o conhecimento, interagem de maneira curiosa, interagem fazendo boas perguntas e não necessariamente dando a resposta correta, né? Essas metodologias que criam jovens e adultos mais curiosos, né, mais abertos, mais questionadores do conhecimento, faz uma super diferença, porque esses caras vão criar, em termos de tecnologia, de inovação, o serviço, ou seja, o que for, porque isso resgata uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais multidisciplinar, uma abertura que hoje eu ainda acho que a gente ainda está prisioneiro de alguns tópicos, de alguns vícios. Você tem gente presinha nas próprias tribos, não conversa com as outras tribos, tal. Infelizmente isso ainda atrapalha a criação de coisas bacanas, mas eu vejo que essa criançada mais curiosa, que tem uma postura mais ativa com relação ao que ela pode fazer, eu acho que isso pode fazer uma boa diferença. Isso não é só uma questão de iPad ou de tablet, não, isso é uma questão de metodologia. E não deixa de ser um tipo de software, né? É o software da mente. Bacana. Bom, e parabéns pelo teu trabalho, viu? Fantástico, acho que a criançada deu um ânimo. Todo mundo curte, se sente um pouco criança ali do lado dos meus trabalhos, porque o mais legal desses projetos é a interatividade que eles têm.
Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, a gente volta com o homem do boneco de ferro e a impressora 3D. Vamos ver se dá um samba. A gente volta já já. Tchau, tchau.